Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Levítico e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 11. Esse capítulo nós encontramos toda a relação dos animais que seriam considerados puros e impuros, aqueles que Deus liberaria para se tornarem alimentos para o povo de Israel e aqueles que Deus consideraria impuro. Então aqui nós vemos toda a relação de todos os animais, sejam animais terrestres, marinhos, as aves. E aí no final do capítulo, que é o que eu quero compartilhar de devocional com os irmãos, está escrito assim, eu vou ler dos versículos 43 até o 47, está escrito assim: Não se contaminem com qualquer desses animais. Não se tornem impuros com eles e nem deixem que eles os tornem impuros. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a regulamentação acerca dos animais, das aves, de todos os seres vivos que se movem na água e de todo animal que se move rente ao chão. Vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem. Amados, veja que a palavra aqui deixa claro que Deus estabeleceu alguns animais que seriam utilizados como alimento e outros que não seriam, porque seriam considerados impuros. Isso para a nação de Israel. Nós já vimos que tudo que nós estamos estudando aqui na lei, nesses livros da lei, são sombras do que haveria de vir, mas a realidade encontra-se em Cristo Jesus. Esse é o texto que está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 17. Então, tudo que nós estudamos aqui no Antigo Testamento serve como um aprendizado para nós. Aqui nós conseguimos compreender os princípios, os conceitos, o caráter de Deus. Então, Deus falava muitas coisas aqui no Antigo Testamento de uma forma natural. Então, aqui, naturalmente, animais seriam considerados alguns puros, outros impuros. Hoje, amados, não funciona mais assim. A Bíblia deixa claro, apesar de alguns irmãos em Cristo ainda não considerarem todos os animais puros, todos os alimentos puros, mas a Bíblia diz que Jesus mesmo já purificou todos os alimentos, já considerou todos os alimentos puros. O apóstolo Paulo explica em Romanos capítulo 14, ele diz assim, olha, eu sei que eu tenho o Espírito Santo e de mim, eu considero todos os alimentos puros, eu não considero nenhum alimento impuro. Mas eu respeito, é como se ele dissesse assim, eu respeito aqueles que fazem diferenciação. Porque se eles se sentem condenados ao comer algum tipo de alimento, então de fato eles estão pecando, porque aquilo que não provém da fé é pecado. Então nós vamos agir em amor, não com orgulho ou querendo se envaidecer porque, eu posso comer tudo, você não entende. Não, não é isso que a Bíblia nos ensina a fazer com aqueles irmãos em Cristo que ainda consideram certos alimentos, certos animais impuros, né? Eles não comem porque eles consideram que ainda é impuro. Nós não vamos entrar em crise nem em discussão por causa disso. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a viver em amor. O apóstolo Paulo escreve muito sobre isso. Então, mas o que eu quero compartilhar aqui com os irmãos não é exatamente sobre os alimentos, mas sobre aquilo que Jesus disse que de fato torna o homem puro ou impuro. E aí eu quero ler esse texto com os irmãos, que está em Marcos, capítulo 7. É exatamente uma conversa que Jesus tem fariseus, ele tá ali com toda a multidão, tem os fariseus, tem os discípulos, e os fariseus e os mestres da lei, eles estavam ali indignados porque os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. E para eles aquilo ali era uma afronta às tradições religiosas.
Eles ficavam indignados, eles ficam indignados e questionam Jesus por que os seus discípulos não seguem as orientações e as leis, as tradições, né? Eles dizem assim, por que os seus discípulos, Jesus, não seguem as tradições judaicas? E aí Jesus vem com uma resposta bem dura, vamos dizer assim, e eu quero ler esse texto com os irmãos. É um texto bem grande, mas eu quero ler para que nós possamos compreender todo o contexto aqui e nós conseguirmos compartilhar tudo aquilo que Deus quer nos ensinar através desse texto aqui. Então, em Marcos capítulo 7, do versículo 6 em diante, está escrito assim: Ele respondeu, Jesus falando, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Eu li aqui até o versículo 8 e eu vou ler do 13 em diante. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: Ouçam-me, todos vocês, e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou. O que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens é que vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Amados, veja que Jesus deixa claro aqui, né? O final do versículo 19 diz assim, que ao dizer isso, quando Jesus diz que não é o que entra no estômago do homem que deixa ele impuro, mas é o que sai do coração, aí diz ali no final do versículo 19, ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Então, aqui nós já temos uma verdade bíblica de que Jesus mesmo declarou puros todos os alimentos. E daí ele continua, o que torna o homem impuro é o que está no interior do coração. Mas nós vimos ali no texto de Levítico que a ordenança de Deus era que eles deveriam fazer separação entre o impuro e o puro. Por quê? Porque eles eram santos como Deus é santo. Deus fala para eles, não se tornem impuros com qualquer animal. Não permitam que nada torne vocês impuros. Por quê? Porque eu sou o Senhor de vocês. Então consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Então, quando Deus deu essa instrução lá no Antigo Testamento para o povo de Israel, não era simplesmente como uma regra externa, mas era algo que demonstraria, como eu já mencionei em outros devocionais, tudo que Deus colocou aqui, toda essa lei, toda a legislação cerimonial, ritual que tinha aqui na Antiga Aliança, tudo que Deus estabeleceu, não era para ser simplesmente vista como regras, mas era para revelar o que estava no coração daqueles homens. Se eles de fato, daquelas pessoas, se eles de fato obedeceriam a Deus, creriam no que Deus estava falando e se renderiam em obediência, em fé e obediência a Deus, ou se eles negligenciariam, se eles se rebelariam contra Deus. Então nós vemos aqui muitas ordenanças, muitos mandamentos que são de forma natural,
Por quê? Porque o homem aqui não havia nascido de novo. Então Jesus vem e estabelece um novo modelo de vida. Por quê? Porque Jesus traz a regeneração. Se você ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, você vai ver que em Cristo nós não somos mais descendência de Adão. Agora nós somos descendência de Cristo Jesus. E como descendência de Cristo Jesus, nós não somos mais naturais, mas somos celestiais. Então Jesus vem estabelecendo um novo modelo de vida. Por isso que agora não precisamos mais seguir as regras ali da alimentação. É claro que nós seguimos as regras da boa higiene, né, amados? Isso é normal, né? Como qualquer pessoa. Lavamos as nossas mãos não como um ritual, uma tradição religiosa, mas como um ato de higiene, né? Algo que nós fazemos normalmente na nossa vida. Mas o que eu quero falar aqui é que Deus, agora na nova aliança, não faz mais essa diferenciação. Agora nós podemos desfrutar de todos os alimentos, mas sempre visando, né, pensando nessa questão do desfrute de todos os alimentos, andando em amor. Ainda existem pessoas que fazem essa diferenciação, e Paulo explica isso. Depois eu quero que você leia com calma lá em Romanos, no capítulo 14, Paulo fala sobre isso. Então, nós devemos andar em amor. Paulo fala assim, se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, porque em Cristo também morreu. Ou seja, se nós vamos entrar em discussão com algum irmão em Cristo que considera algum tipo de alimento impuro, nós não devemos entrar em discussão por isso. Pelo contrário, devemos respeitá-lo. E amados, às vezes nós convivemos assim com pessoas próximas. Eu sou prova disso porque tem pessoas da minha família que são de uma denominação que consideram alguns alimentos impuros. Amados, eu não vou entrar em discussão com eles, de forma alguma. Eu prefiro agir assim como está escrito aqui em Romanos capítulo 14, que o apóstolo Paulo diz assim: como alguém que está no Senhor Jesus, eu tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Eu sou igual ao apóstolo Paulo. Eu considero todos os alimentos puros. Não considero nenhum impuro. Mas eu não quero que nenhum dos meus irmãos em Cristo, que além de tudo são familiares, se entristeçam por causa de comida. Então, quando eles estão na minha casa ou quando nós estamos reunidos em comunhão, eu não me alimento daqueles itens que eles consideram impuros. Por quê? Porque eu quero viver em amor. Eu não quero ser aquela pessoa intransigente. Como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 8, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Então, eu prefiro, naquele momento ali, eu não vou causar escândalo nenhum. Não vou causar escândalo nenhum, prefiro me abster daqueles alimentos. Então, se nós vivermos assim, vai ser muito melhor, né? Como família, como corpo de Cristo. E fazer um adendo aqui, se tem alguém que também tem esse tipo de experiência em casa, com família ou com algum conhecido, viva em amor. Não tente impor aquilo que você crê, aquilo que você entende. Não tente impor isso. Simplesmente viva em amor. Desfrute da sua liberdade, mas em amor. Mas continuando o que nós queremos compartilhar aqui hoje, que é sobre o que torna de fato o homem impuro. Jesus vem e fala o que é. É o que está no coração. É o que nós alimentamos no coração. Veja que Jesus disse assim, porque é do interior do coração dos homens é que vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância. São essas coisas que vêm de dentro é que tornam o homem impuro. Por isso que Provérbios capítulo 4, versículo 23 fala, acima do que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque é dele que vai proceder as fontes da vida. Ou é dele que vai proceder toda a impureza do homem. Por isso que nós precisamos guardar o nosso coração em Deus. Guardar o nosso coração nas verdades de Deus, no amor de Deus, na presença de Deus. Precisamos inclinar a nossa vida
em comunhão com a presença de Deus. Amados, o Espírito Santo vive em nós, ele está aqui o tempo inteiro. Precisamos aumentar e alimentar essa consciência da presença de Deus, inclinando o nosso coração para o Senhor. Para quê? Para que do nosso coração de fato flua a vida que foi depositada em nós, e não essas coisas que tornam o homem impuro. E amados, essas coisas que tornam o homem impuro, todas essas carnalidades, elas não podem mais ser alimentadas por nós. Porque se nós alimentamos esse tipo de coisa no coração, então nós começamos a liberar essas coisas, seja através de palavras, de atitudes, de comportamentos. Então que eu e você, nós entendamos que nós fomos chamados para sermos santos. O texto de Levítico, que é o texto-chave que nós estamos vendo ali do capítulo 11, Deus faz toda aquela separação entre os animais que são puros e impuros e diz assim, olha, eu chamo vocês para isso, para que vocês separem os que são puros do que são impuros, que vocês se consagrem. Por quê? Porque eu chamei vocês para serem santos, como eu sou santo. Amados, Deus nos chamou para a santificação. Hoje não é através da alimentação, separando os alimentos que são puros ou impuros. Não, nós estamos vendo aqui. Hoje é através do quê? Daquilo que nós alimentamos no nosso interior. O chamado do Senhor continua o mesmo para nós nos consagrarmos, ou seja, para nós nos dedicarmos ao Senhor, separando o que é puro do que é impuro. O que é impuro? Todo tipo de carnalidade, todo tipo de pecado. E isso só vai ser visto em nós se nós alimentarmos isso onde? Em nosso coração. Tem um texto de 1 Pedro, também quero ler aqui para os irmãos, que eu acho que vai ficar bem claro essa questão, que nós devemos deixar Cristo de fato, né, ser o Senhor do nosso coração, e devemos nos afastar de toda forma de impureza, de todo tipo de impureza, que são esses pensamentos e essas inclinações da carne que são alimentadas no nosso interior. Então, 1 Pedro, eu vou ler o versículo 15, a parte A do versículo 15, 1 Pedro 3,15, e depois eu quero ler uma parte, alguns versículos do capítulo 4 de 1 Pedro. Então, 1 Pedro, capítulo 3, a parte A do versículo 15 diz assim: antes, santifiquem Cristo como o Senhor em seu coração. Ou seja, para que toda espécie de maldade não seja mais alimentada em nosso coração, porque Jesus ensinou que é isso que torna o homem impuro, o que ele alimenta no seu coração. Então, para que nós não alimentemos mais esse tipo de impureza, o que nós devemos fazer? Santificar Cristo como o Senhor em nosso coração. Ou seja, o senhorio do nosso coração, do nosso interior, é Cristo. Devemos render o nosso coração ao senhorio, ao reinado, ao comando de Cristo Jesus. Se Cristo Jesus não aprova, nós abandonamos. Se Cristo Jesus aprova, nós mantemos no nosso interior. Amados, veja que isso na prática é algo que nós precisamos fazer todos os dias. Precisamos pensar intencionalmente nas verdades de Deus e abandonar os maus pensamentos intencionalmente também. Nós não podemos controlar os pensamentos que vêm à nossa mente, mas nós podemos controlar aquilo que nós alimentamos na nossa mente e no nosso coração. Os desejos, as vontades que vêm do nosso coração, nós não conseguimos controlar aquilo que de repente vem, mas nós podemos controlar para que não seja alimentada. Veio aquele desejo, aquela inclinação, aquela vontade ou aquele pensamento que não está em concordância com Cristo Jesus, não está em concordância com a palavra de Deus, nós precisamos intencionalmente entregar isso a Cristo, intencionalmente orar, entregando isso ao Senhor. Senhor, eu não quero pensar nisso, eu não quero sentir isso, eu não quero alimentar isso na minha vida. Espírito Santo, arranca isso de mim. Eu não quero alimentar esse tipo de maldade, esse tipo de pecado, esse tipo de maledicência. Eu não quero isso para minha vida.
Eu não quero nada que me torne impuro, ou seja, eu quero viver de forma pura, íntegra diante do Senhor. Amados, essa é a nossa vida diária, porque todos os dias nós guerreamos com pensamentos, com sentimentos, com desejos, com vontades que estão em desacordo com a palavra de Deus. E nós precisamos ser o quê? Ser intencionais nessa consagração da nossa vida. Nós lemos ali o texto de Levítico: consagrem-se, porque o Senhor é santo. O Senhor que os chamou é santo. Então, sejam santos, consagrem-se a Ele. Hoje, não é deixando de comer certos alimentos que fazemos isso. Nós já vimos aqui. Hoje, é dedicando o nosso coração a Deus, é santificando Cristo como Senhor em seu coração, em nosso coração. E o texto que eu quero ler também, que eu mencionei com os irmãos de 1 Pedro capítulo 4, veja o que está escrito. Eu vou ler dos versículos 1 até o 5. Está escrito assim, 1 Pedro 4, do 1 ao 5. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, porque aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias, farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso insultam vocês. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, esse texto aqui nos alerta, nos ensina que nós devemos nos armar com o mesmo pensamento de Cristo, qual? De romper com todo tipo de pecado. Olha o que ele diz: pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Ou seja, nós vamos viver essa vida de renúncia, de abrir mão de desejos que não convêm, de vontades que não convêm, de pensamentos que não convêm. Nós vamos viver essa vida de renúncia, santificando Cristo como Senhor em nosso coração, vivendo intencionalmente, abrindo mão intencionalmente dessas coisas que não estão em concordância com a palavra de Deus. A Bíblia já nos diz: armem-se com o mesmo pensamento, ou seja, estabeleçam isso como um modelo de vida para vocês. Do mesmo jeito que Jesus precisou sofrer no seu corpo, mas ele rompeu com o pecado. Então vocês também vão sofrer, vão ter que abrir mão, vão ter que renunciar, mas estejam dispostos a viver assim, do mesmo jeito que Jesus viveu. Por quê? Porque agora vocês não vivem mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para satisfazer e realizar a vontade de Deus. E veja que a Bíblia diz aqui que as pessoas, que os descrentes, os ímpios, eles acham estranho que nós que estamos em Cristo não nos lancemos com eles na mesma torrente de imoralidade. E é por isso que eles nos insultam. Ou seja, se nós formos insultados porque estamos firmes no Senhor, glória a Deus por isso. Devemos ficar felizes por isso. Amados, essa é a consagração que Deus nos chama a fazer hoje, na nova aliança. Lá, Deus chamava o povo para uma das formas de consagração era não comer dos alimentos impuros, que Deus considerava impuro ali pela lei de Moisés. Hoje, Jesus nos explica: o que torna o homem impuro é o que está no coração, no interior do coração. Então, quando nós santificamos Cristo como Senhor do nosso coração e levamos uma vida intencional, intencionalmente, nós renunciamos todo pensamento mal, nós abrimos mão de toda vontade, de todo desejo, de todo sentimento que não provém de Deus. Intencionalmente nós renunciamos isso, nós estamos o quê? Nos separando daquilo que é impuro e estamos alimentando aquilo que é puro, ou seja, a vida de Cristo, a verdade de Cristo em nós. Amados, que eu e você, nós possamos viver assim todos os dias da nossa vida. Uma forma de viver que é intencional, que é proposital. Nós não estamos aqui
deixa a vida me levar. Não! Nós estamos vivendo intencionalmente em obediência ao nosso Senhor Jesus. Precisamos santificar Cristo como o Senhor em nosso coração, para que do nosso coração, para que do nosso interior fluam rios de água viva e não toda a impureza que está na natureza caída, na natureza carnal. Que eu e você possamos alimentar a vida de Cristo, os pensamentos da verdade de Cristo, os desejos que estão alinhados com os desejos de Deus. E aí sim, nós vamos o quê? Viver, de fato, essa consagração, nos separando daquilo que é impuro, daquilo que é profano, daquilo que não está em concordância com a verdade de Deus. Que eu e você vivamos assim, todos os dias da nossa vida. E, amados, nós fazemos isso através da ajuda do Espírito Santo. É Ele que nos capacita a viver assim. Não é na força do nosso braço. É pelo poder do Espírito, pela capacitação que vem do Espírito, pela força que vem do Espírito Santo. Pela força que vem, do Espírito Santo. O que nós precisamos é alimentar essa vida através da oração, uma vida de oração, inclinando o nosso coração, os nossos pensamentos sempre em oração a Deus, em comunhão com Deus, alimentando a consciência da presença de Deus, para que de fato o nosso interior seja alimentado com as verdades do Senhor, nos alimentando com a palavra de Deus, porque a palavra é alimento. O nosso coração precisa se alimentar com a palavra de Deus. Nosso coração precisa da palavra de Deus. Então, que eu e você nós possamos viver assim, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, obrigada porque o Senhor Espírito Santo vive em nós e nos capacita e nos fortalece para nós vivermos essa separação entre o puro e o impuro, alimentando em nosso coração aquilo que é puro, aquilo que vem de Cristo, santificando Cristo como Senhor em nosso coração. É o Senhor Espírito Santo que nos ajuda a viver assim. Muito obrigada pela força que o Senhor nos dá, pela capacitação que o Senhor nos dá, pelo discernimento que vem de ti. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a sermos intencionais na nossa caminhada cristã, todos os dias da nossa vida, de fato santificando Cristo como Senhor em nosso coração, nos rendendo ao Senhor, renunciando, abrindo mão de tudo aquilo que nos impede de viver toda a pureza de Cristo. Nós queremos abrir mão disso, renunciar todo pensamento, todo sentimento, todo desejo, toda inclinação, que é uma inclinação carnal. Nós queremos abrir mão, renunciar tudo isso e abraçar a vida pura de Cristo Jesus, as verdades de Cristo Jesus. É assim que queremos viver. Queremos que toda a nossa vida, Senhor, seja para a sua glória. Nos ajuda a viver assim, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.